paz do Senhor, amados irmãos. Que Deus hoje venha falar, que eu possa ser usado através do Senhor e fale algo de Deus para o teu coração. Hoje vamos ler em Lucas, capítulo 5, versículo 27. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, e assentado na sabedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu, e fez-lhe ver um grande banquete em sua casa, e havia ali anos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com o publicano e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos, e não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O versículo-chave é esse, o versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, os fariseus e os escribas, eles estavam murmurando, porque Deus ele se sentava na mesa com publicanos e pecadores. E pecadores e publicanos naquela época era uma coisa muito horrível para eles, porque eles eram pecadores e eles julgavam pela aparência. E tipo assim, hoje em dia a gente julga pela aparência. A gente não procura ver as coisas um lado bom. A gente tem que procurar a ver as coisas de outra forma, porque Deus ele tem coisas maravilhosas. A gente não tem que olhar para a aparência, temos que olhar para o coração. Deus ele não olhou para a aparência, por isso que ele diz que não veio buscar os justos, ele veio buscar os pecadores ao arrependimento. E nesse versículo eu acho muito bonito, porque Deus ele é tão maravilhoso que ele diz: Eu não vim buscar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E e no capítulo 31 fala: E Jesus respondendo disse-lhe: Não necessitam de médicos que estão mas sim os que estão enfermos. Deus ele está dizendo: se você precisa de médico quando você está doente, ele também precisa de uma palavra, porque ele está doente. Ele está necessitando de você. Basta você pregar e não olhar para a aparência. Deus diz: pregar e não olhar a quem. Você tem que fazer com amor. Tem que fazer com amor o que você está fazendo. Tem que pregar o evangelho com amor ao próximo. Tem que se esquecer de quem você está pregando. Você tem que pregar por amor de Cristo e amor ao próximo. Deus diz: amar ao próximo como a si mesmo. Se você se ama, ame ao próximo. Porque Deus ele tem tudo de maravilhoso para acontecer na tua vida. Um rico e um pobre. O rico ele tem tudo o que ele precisa. O pobre, ele já não tem muito o que ele precisa, porque ele precisa de algo para preencher a sua vida. Já o pobre, ele tem tudo que ele precisa. E se ele tem tudo que ele precisa, ele não vai correr atrás de mais nada, porque ele já tem tudo que ele precisa. Já o pobre, ele não tem tudo que ele precisa. Então, o pecador, ele não tem tudo que ele precisa. Ele precisa que você pregue a palavra para ele. Ele precisa que você fale do amor de Cristo para ele. E se esqueça de tudo mesmo. Que você prega o amor de Deus, que você prega a palavra, sem olhar a quem. Eu conheço uma história muito bonita. Um pai chega para o filho e pergunta. O filho chega para o pai e pergunta: Filho, o filho, né? Chega para perdão. O filho chega para o pai e pergunta: Pai, qual é o tamanho de Deus? O pai, sem saber o com que iria lhe dar os argumentos, pegou e pegou e falou pro filho: Filho, o tamanho de Deus é do tamanho daquele avião que vai passando. Ele não tinha nenhum argumento para falar. E o filho perguntou: Vixe, pai, mas Deus é tão pequeno. Aí o outro dia, ele foi dormir, ao amanhecer, o pai foi e acordou o filho e pegou e disse assim: Filho, vamos, a gente vai ao aeroporto. E o filho ficou assim: Sim, pai, vamos. Ao chegar no aeroporto, à medida que o filho ia se aproximando, mais ele dizia: Xi, pai, como Deus ele cresce rápido. É porque à medida que a gente vamos se aproximando de Deus, mais ele cresce em nossas vidas. Então se você se aproximar mais de Deus, ele vai crescer mais na sua vida. Então, irmãos, vamos pregar o evangelho sem olhar a quem, porque Deus ele tem coisas na sua vida. Deus diz: não é hora de parar. Não é hora de parar.
Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja tudo acabado, Deus diz, não é hora de parar. Prega o evangelho, irmãos. Fale do amor de Cristo. Fale da palavra. Fale que Deus é bom e que o diabo não presta, porque ele não presta e Deus é bom. Que Deus é bom. Deus é bom ao todo tempo. A mulher do fluxo de sangue, ela teve fé. Apenas tocou nas vestes de Deus. E Deus, ele curou ela. Ele disse, senti de mim que sai o poder. Então, se a gente tiver ao menos fé e confiar no Senhor, tudo mais ele fará, irmãos. A paz do Senhor, que Deus esteja falado, que Deus tenha falado através de mim, serva, que sou falha, para você, ao seu coração. Porque Deus, ele tem grandes coisas na sua vida. Confia nele, irmão. E tudo mais ele fará. Glória a Deus, aleluia. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. É só isso que eu tenho para falar. Confia nele, amados irmãos. Amém.